doutora Adriana Belli, que é advogada atuante do direito constitucional e administrativo, penal administrativo, eleitoral e penal eleitoral. Também é mestre em direito constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais e ex-juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Com o tema Ampla Defesa e Efetivo Contraditório nas Prestações de Contas Eleitorais, com a palavra, doutora Adriana Belli. Obrigada, caríssimo Flávio. Eu quero iniciar a minha fala cumprimentando o meu dileto professor Raimundinho, que carinhosamente é assim que nós o chamamos, né? De quem continuarei, foi meu professor na graduação e de quem sempre continuarei aluna. Mando um abraço fraterno também à caríssima e operosa colega Helena Della Mônica, vice-presidente da nossa OAB. Cumprimento os juristas e advogados Bernardo Câmara, presidente da Comissão de Direito Processual Civil da nossa OAB Mineira, organizador desse evento. Parabéns, Bernardo. Como também o colega brilhante advogado Flávio Freire de Oliveira, integrante desta comissão e que presidirá os trabalhos deste painel. Cumprimento também meu caríssimo colega Fabrício Almeida, que se encontra aqui, cujo pai eu admiro profundamente, doutor Donaldo. Cumprimento ainda os notáveis advogados Marilda Silveira e Raimundo Cândido Neto, ambos com larga experiência profissional, aqui com profundidade demonstrada. Doutora Marilda, eu tenho uma profunda admiração pela senhora, desde quando a senhora trabalhou com o professor José Rubens Costa. Acompanho o seu trabalho, tenho realmente uma profunda uma técnica admiração, e o professor também Raimundo Cândido Neto, acho profissionais notáveis. Após ouvir nosso nobre colega, cumpre-me discorrer sobre o que ele deveria ser o devido processo legal na importantíssima fase procedimental da prestação de contas eleitorais. E já adianto que, pela gravidade do espectro que pode ressoar de referido procedimento, a resistência processual torna-se ainda mais do que necessária, ela se torna imperiosa. E eu explico por quê. A Justiça Eleitoral estabelece a máxima atenção para a fase de prestação de contas. Conta com o auxílio de um departamento de excelentes auditores, internos e externos, e agora também com a integração do sistema Suricato, do Tribunal de Contas do Estado, obtendo em tempo real o cruzamento de dados que podem revelar inúmeras impropriedades contábeis, financeiras, dos próprios prestadores de serviços contratados pelos candidatos. O objetivo do convênio com o TCE é, na verdade, a troca de informações recebidas e geradas pelos sistemas de informatização do TCE para um controle mais rígido das despesas de candidatos e órgãos partidários em Minas Gerais. As impropriedades, na forma da lei, podem permitir a aprovação das contas, sua aprovação com ressalvas, a sua integral rejeição, como também a própria decisão de não prestação de contas, que leva à inelegibilidade futura do candidato. A aprovação com ressalvas, assim como a rejeição das contas, embora não determinem por si sós a inelegibilidade, impõem ao cidadão sanções pecuniárias, muitas vezes altíssimas, vinculando-as à dívida ativa que inscrita gera e busca naturalmente o patrimônio, como se dívida tributária fosse. Mas, para além das sanções pecuniárias, há uma relação extremamente íntima entre as irregularidades contábeis e financeiras e o abuso de poder econômico. E agora, com a competência da Justiça Eleitoral instalada para os crimes conexos aos crimes eleitorais, a prestação de contas passa a ter ainda maior relevância, já que inúmeras vezes nos deparamos com esta mesma prestação de contas, lastreando ações de investigação eleitoral, do artigo 30A da 9.504 e também das ações criminais eleitorais, a exemplo do estabelecido no artigo 350 do Código Eleitoral. Faço aqui uma breve digressão para ressaltar o ambiente instável, em que se afere as contas dos candidatos. Por exemplo, instalada a necessidade de se prestar contas, esse procedimento que era inicialmente tido como processo administrativo, isso já tem décadas, e eu estava lá firme na nossa advocacia, né, diurna, esse procedimento era inicialmente tido como processo administrativo, veio posteriormente a ser entendido como processo de jurisdição voluntária, voltou à condição de processo administrativo, e depois
para absoluto, voltou à condição de jurisdição voluntária e depois, em um determinado pleito eleitoral, dentro do próprio pleito eleitoral, ele voltou como na condição de processo administrativo, em absoluta surpresa de todos os participantes daquele pleito, inclusive dos advogados. Quando passou-se, surpreendentemente, a se entender que, como processo administrativo, não caberia recurso das decisões judiciais, gerando, à época, a impetração de diversos mandados de segurança, e no mesmo pleito retornou-se ao entendimento de que seria realmente a jurisdição voluntária com os recursos eleitorais inerentes, que vige até hoje. Porém, a despeito da gravidade dos efeitos das decisões decorrentes da análise das prestações de contas eleitorais, a garantia do efetivo contraditório e da ampla defesa tem sido sistematicamente decotadas dos candidatos. Trata-se de uma constatação que merece resistência à altura pela nossa defesa, em face dos reflexos processuais que podem advir da avaliação da arrecadação e dos gastos eleitorais próprios da prestação de contas eleitorais. Vejam que a normatização especial da prestação de contas explicita que, aprovadas as contas ou não, o candidato poderá ainda enfrentar as representações eleitorais por abuso de poder econômico e ações penais, inclusive por falsidade ideológica. E nem poderíamos dizer em eficácia preclusiva de coisa julgada, por exemplo, diante da sentença de aprovação de contas ou aprovação com ressalvas, já que há órbitas distintas de responsabilidade a serem aferidas perante a Justiça Eleitoral, seja administrativa, civil ou criminal. É o que nós nos deparamos através do artigo 75 da Resolução 23.607/19, que diz que o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. E diz o seu parágrafo único que a autoridade judicial responsável pela análise das contas, ao verificar a presença de indícios de irregularidades que possam configurar ilícitos, remeterá as respectivas informações e documentos aos órgãos competentes para apuração de eventuais crimes. Portanto, senhores, o procedimento de prestação de contas poderá lastrear outras ações eleitorais, como a representação por abuso de poder econômico, a representação por captação ilícita e gasto ilícito de campanha eleitoral do artigo 30A da 9.504, e inclusive as ações criminais, que me preocupam profundamente, ao revelar indícios da prática de crime eleitoral, tais como a falsidade ideológica eleitoral e um novo tipo penal descrito no 354A do Código Eleitoral, conforme se apercebe do seguinte preceito da resolução, artigo 82, a resolução 263/617/19. Se identificado indício de apropriação pelo candidato, pelo administrador financeiro da campanha, ou por quem de fato exerce essa função de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio, a cópia dos autos deve ser encaminhada ao Ministério Público para apuração da prática do crime capitulado no 354A do Código Eleitoral. Portanto, a desaprovação das contas já tem endereço expresso na resolução. Desaprovadas as contas, a Justiça Eleitoral abrirá a vista dos autos ao Ministério Público para os fins previstos no 22 da 6490. E, apesar de todos os mecanismos de controle externo, não se admite a dilação probatória nos procedimentos administrativos de prestação de contas. E a produção de prova, neste momento, faz-se imprescindível ao candidato, porquanto pode, já nesta fase, desvencilhar-se de responder posteriormente a eventuais ações eleitorais e criminais eleitorais relativas ao tema de arrecadação, abuso de poder econômico, falsidade ideológica, como também aos crimes conexos que o Supremo Tribunal Federal estendeu para a competência da Justiça Eleitoral. Portanto, a defesa precisa se insurgir com os mecanismos processuais subsidiariamente garantidos pelo artigo 15 do Código de Processo Civil, os quais, uma vez facultados, obstarão muitas ações, inclusive criminais, por falta de justa causa.
A oitiva de testemunhas do 442 do CPC, a apresentação de declarações por escritura pública do 405 do CPC, as atas notariais do artigo 384 do CPC, a prova pericial, ou seja, todos os meios de prova legalmente estatuídos, seja o entendimento de que se trata de procedimento administrativo, do qual a prova igualmente não pode ser decotada, como se processo de jurisdição voluntária for, com garantias processuais igualmente estabelecidas em lei. As circunstâncias aqui apresentadas revelam o grau de importância do contraditório efetivo, da ampla defesa, o que se não conforma com o breve e único prazo de 3 dias para a manifestação da defesa, sem possibilidade de dar respostas pelas próprias regras processuais estabelecidas pelos códigos de processo, seja civil ou penal, em procedimento que, repito, serve para subsidiar graves ações eleitorais. Nessa altura, eu ouso dizer que a própria advocacia demanda a efetividade das regras de processo, sem cujo atendimento, para além de inexistir a garantia do próprio exercício profissional, compromete-se a esfera jurídica do acusado, neste caso, sob convalidação grave de inafastável cerceamento à sua defesa. Caros colegas, são essas as considerações que eu tinha a fazer, tentando realmente trazer a relevância da defesa, do efetivo contraditório, num procedimento que é tratado com uma certa banalidade, mas que revela tantos efeitos sobre a esfera jurídica dos candidatos. E, nessa oportunidade, eu agradeço mais uma vez o convite formulado para debater o direito, ao lado de tão competentes profissionais como os que me ladearam nesta tarde, capitaneada pelo ilustre colega Flávio Freire de Oliveira. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, Bernardo.